Você não precisa de mais amigos, você precisa de mais foco. Você não precisa de mais aplausos, você precisa de silêncio e estratégia. Você não nasceu para viver tentando agradar todo mundo. Você nasceu para dominar seu território com precisão cirúrgica. Se você continua rodeado de gente, é provável que esteja distraído de si mesmo. Pessoas demais criam ruído, emoções demais enfraquecem o raciocínio. E drama demais é o inimigo número 1 da performance. Quem vive cercado de vozes perde o som da própria mente. Quem se explica demais se confunde, e quem se doa demais se esvazia. Você não foi feito para isso. Você foi feito para liderar sua vida com estratégia, não para colecionar laços frágeis que drenam sua energia. Chega de tentar ser acessível, compreensível, disponível para todo mundo. Isso é um luxo caro que só serve para alimentar inseguranças alheias. Você não é um psicólogo gratuito. Você não é o ombro emocional de quem nunca te entrega nada em troca. Você é um império em construção. E impérios não se erguem em meio a fofoca, drama ou superficialidade social. Pare de confundir quantidade com qualidade. Os maiores líderes da história eram solitários estratégicos, e não porque eram antissociais, mas porque entenderam cedo que a força nasce no silêncio. Você precisa de poucas pessoas, mas precisa ser uma dessas pessoas por quem você morreria, a si mesmo. Sim, eu estou falando de uma forma quase egoísta de viver. Mas não é egoísmo barato, é autodefesa estratégica. A vida não perdoa os ingênuos que se deixam sugar por todos. A vida recompensa quem aprende a se blindar e a direcionar energia como um laser, preciso, poderoso e perigoso. Você já percebeu como os que mais conquistam falam pouco? Observam mais, se movimentam no escuro e quando agem, não pedem licença. É disso que estamos falando aqui. De um modo de viver onde você não precisa se explicar, justificar ou implorar atenção. Você se basta, você cria, você constrói em silêncio. E se você está cansado do barulho, das cobranças emocionais disfarçadas de amizade, então este vídeo é seu divisor de águas. Aqui a mensagem é clara. Corte o excesso, reduza o ruído e aumente seu domínio sobre si mesmo e sobre seus resultados. Poucos amigos, menos drama, mais estratégia. Essa é a fórmula, porque quanto mais leve você for por dentro, mais implacável será por fora. Você não precisa carregar a bagagem emocional de ninguém. Você não precisa participar das guerras emocionais que não são suas. Você só precisa estar tão afiado, tão centrado, tão comprometido consigo, que a vida olhe para você e diga, esse sabe o que quer. Este vídeo não é para quem quer agradar, é para quem quer vencer. É para quem entendeu que o poder não está em ser amado por todos, mas em ser respeitado por si mesmo. Se você seguir esse caminho, vai perder gente no caminho, mas vai ganhar algo infinitamente mais valioso: controle, clareza, liberdade, domínio pessoal. Agora vamos entrar nas 6 camadas dessa filosofia. Se prepare, porque o que vem a seguir não é leve, mas é libertador. E depois disso, você nunca mais vai se submeter ao caos alheio. 1. Muitos amigos, muitas fraquezas. Você já se perguntou por que os verdadeiros estrategistas são seletivos com quem anda ao lado deles? Por que os mais poderosos parecem sempre rodeados de silêncio em vez de multidões? A resposta é simples, porque cada laço social carrega um custo invisível. E os fracos não percebem o quanto estão pagando em troca de um pouco de companhia. Quanto mais gente você tenta carregar, menos longe você vai. A multidão pesa. As opiniões alheias pesam. A necessidade de aceitação pesa. E no fim, você se arrasta pela vida tentando manter conexões que não te constroem, só te distraem. Tem gente que está na sua vida não porque te fortalece, mas porque se alimenta da sua energia. E quanto mais você se doa, mais fraco você se torna. Quanto mais você tenta ser presente, mais ausente você fica de si mesmo. Porque a verdade é que a presença de muitos amigos, na maioria das vezes, não passa de ruído emocional.
Você já reparou como é fácil se perder quando está cercado de muitas vozes? Cada amigo tem uma opinião. Cada conhecido acha que sabe o que é melhor para você. E no meio desse zumbido, a sua voz se apaga. Você começa a duvidar da sua própria intuição. Começa a agir não por convicção, mas por influência. E o que é pior, muitos confundem estar rodeado com estar amado. Mas estar rodeado de pessoas não significa estar cercado de verdade, muito menos de lealdade. Às vezes, você só está rodeado porque é conveniente, porque você entrega ou agrada ou serve de escada emocional para outros. O estoicismo ensina que o poder está no domínio de si mesmo e não no controle dos outros. E quanto mais relações você tenta manter ao mesmo tempo, mais fragmentado seu foco se torna. Mais frágil sua paz interior se torna, e mais lento seu avanço rumo ao que realmente importa. Pare para pensar, quantos dos seus amigos realmente te impulsionam? Quantos realmente torcem pela sua evolução? Quantos estão prontos para te confrontar com a verdade quando necessário, em vez de te alimentar com elogios vazios? Provavelmente poucos, e está tudo bem, porque o erro não é ter poucos. O erro é tentar ter muitos. A necessidade de ser aceito por todos é uma armadilha emocional. Ela nasce do medo de ficar sozinho. Mas esse medo é o que mantém você dependente, fraco e manipulável. Quem não suporta estar só, nunca será dono de si. Vai sempre ceder, sempre se moldar, sempre se curvar para manter conexões que deveriam ter sido cortadas há muito tempo. A verdade é brutal. Se você quer conquistar algo grande, vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Vai ter que desapontar alguns, ignorar outros e se desconectar de muitos. Porque nem todo mundo vai acompanhar o seu ritmo. Nem todo mundo vai entender o seu silêncio. E quase ninguém vai aceitar que você não quer mais ser acessível o tempo todo. Ser seletivo com quem entra na sua vida é um ato de respeito próprio. Você não precisa justificar por que se afastou. Você não precisa explicar por que não respondeu aquela mensagem, por que não foi naquele encontro, ou por que parou de compartilhar seus planos. Você está apenas se priorizando, e isso incomoda os que se beneficiavam da sua distração. Amizades verdadeiras são raras, silenciosas e resistentes ao tempo. Mas conexões sociais demais são como paredes mal construídas. Qualquer vento emocional derruba. Se você quer estabilidade, aprenda a construir em terreno sólido. E terreno sólido é feito de gente que respeita seus limites, seus silêncios e sua visão. O resto é distração. E distração é inimiga do foco. Você precisa entender, sua vida é uma missão. Você não está aqui para agradar plateias, mas para vencer batalhas internas. E para isso, você precisa de clareza, não de companhia. Reduzir o número de pessoas ao seu redor é um dos maiores atos de poder pessoal que você pode fazer. Porque cada amizade exige um investimento de tempo, de energia, de atenção, e o seu estoque é limitado. Ou você distribui isso para todos ou concentra na sua construção. Seja radical. Faça uma varredura mental agora mesmo. Quantas pessoas ao seu redor realmente somam? Quantas você mantém apenas por hábito, culpa ou medo do julgamento? Quantas já deveriam ter saído da sua vida, mas você ainda mantém por pura inércia? Você não precisa brigar com ninguém, só precisa se afastar, silenciosamente. Sem avisos, sem drama, sem justificativas. A estratégia não exige explicações, só exige ação. Quando você começa a se afastar do que não te fortalece, tudo muda. Sua mente clareia. Suas decisões ficam mais precisas. Você se sente mais leve, mais forte, mais centrado. E então percebe, não era solidão o que você sentia antes. Era excesso. O excesso de vozes. O excesso de vínculos. O excesso de expectativas alheias em cima de você. E esse excesso estava esmagando o que você tem de mais valioso, sua essência. Poucos amigos, poucas palavras, poucos compromissos e uma única direção. Esse é o estilo de vida do estrategista, do forte, do imbatível.
Quem anda com multidão vive na média. Quem anda com poucos domina o próprio território. E quem anda só de vez em quando escuta o que ninguém mais ouve, a própria verdade. 2. O preço invisível do drama. Drama é uma dívida emocional que você paga sem perceber. Você não vê o boleto, mas ele chega. Chega em forma de exaustão mental, queda de produtividade, ansiedade e sensação de estagnação. E o pior, muitas vezes esse drama nem é seu. Você está pagando o preço pelas emoções não resolvidas dos outros. Você está bancando o terapeuta gratuito da vida de quem não se resolve. E enquanto isso, seus próprios objetivos vão ficando para depois. Não importa se o drama vem de um amigo, de um colega, de um familiar ou até de um parceiro. Se não for resolutivo, é destrutivo. Se não estiver alinhado com a sua direção, é peso morto. E peso morto não pode ser carregado por quem quer vencer. Você precisa entender que o drama não chega gritando. Ele se infiltra, vem em forma de desabafos frequentes, crises alheias constantes, fofocas que não te dizem respeito, conversas sem fim que terminam em nada. De repente, você percebe que passou 3 horas do seu dia mergulhado em problemas que não são seus. E isso acontece de novo, e de novo, e de novo. Você acha que está sendo empático. Você acha que está sendo um bom amigo, uma boa pessoa. Mas, na verdade, está sendo emocionalmente sequestrado. E os sequestradores são os dramas dos outros. O preço do drama é invisível porque ele se acumula em silêncio. Você começa a dormir mal, acordar cansado, perder clareza. Sua mente fica sempre ocupada com questões externas. E sua capacidade de foco vai embora. Você não consegue mais pensar com nitidez porque está carregando os lixos emocionais de todo mundo. O estoicismo ensina que a mente é um território sagrado e tudo aquilo que você permite que entre ali vai determinar como você vive, decide e age. Se você enche sua mente com o caos alheio, como espera criar ordem na sua própria vida? Você precisa se blindar. Precisa criar barreiras mentais contra o drama. Isso não significa ser frio ou insensível, significa ser estratégico. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. Você não pode se afogar para puxar alguém que insiste em permanecer no fundo. Quantas vezes você já se envolveu em discussões que não te levaram a lugar nenhum? Quantas vezes perdeu um dia produtivo tentando resolver a crise emocional de alguém que, no fundo, nem quer solução, só quer atenção? E quantas dessas vezes você sentiu culpa por querer se afastar? A verdade é, o mundo está cheio de vampiros emocionais. E eles adoram pessoas boas, porque sabem que vão encontrar ali alimento constante. Se você não se impõe, será usado. Se você não estabelece limites, será drenado até secar. Drama é uma ferramenta de manipulação disfarçada. Tem gente que vive dele. Alimenta relacionamentos baseados em caos, discussões, reconciliações forçadas e jogos emocionais. E quanto mais você entra nesse ciclo, mais fraco você fica. Você precisa aprender a dizer não. Não para conversas que não constroem. Não para demandas emocionais que não são suas. Não para expectativas alheias que te sufocam. Não para tudo que te distrai da sua missão. Quem quer construir algo grande não pode viver resolvendo picuinhas pequenas. Quem quer pensar alto precisa viver longe de quem só fala baixo. Baixo astral, baixo nível, baixo foco. E isso inclui até pessoas próximas. Se o preço para manter uma amizade é viver no drama, esse preço é caro demais. Não vale sua paz, não vale sua visão e definitivamente não vale sua energia. Comece a identificar os padrões. Toda vez que você sai de uma interação mais cansado do que entrou, tem algo errado. Se alguém te procura apenas quando está em crise, tem algo errado. Se você sente que está sempre carregando o outro, tem algo errado. Você não foi feito para ser base emocional de ninguém. Você é responsável por si mesmo, e isso já é uma responsabilidade imensa. Reduzir o drama é uma decisão, é um corte, é um limite imposto com frieza cirúrgica. Não há evolução sem desapego, e não há foco sem silêncio.
Você quer construir? Então precisa de espaço. E espaço mental é conquistado eliminando o ruído emocional que te cerca. Isso significa ignorar, bloquear, se afastar, desaparecer, sem culpa, sem justificativa, sem medo. Sim, você vai parecer frio, vai parecer insensível. Mas o que é pior, parecer insensível por proteger sua sanidade ou parecer bom enquanto perde a si mesmo aos poucos? A sua mente precisa ser tratada como uma fortaleza. E fortalezas não têm portas abertas para qualquer um entrar. Você precisa filtrar quem entra, o que entra e o quanto fica. Drama é uma distração camuflada. Enquanto você resolve crises alheias, seus próprios planos apodrecem na gaveta. Enquanto você consola os outros, ninguém consola você. Enquanto você segura o mundo dos outros, quem segura o seu? Você não precisa ser cruel, mas precisa ser claro. E clareza é dizer, aqui não. Aqui não é lugar para bagunça emocional. Aqui não é espaço para quem se recusa a crescer. O silêncio é sua arma. A distância é sua estratégia. A frieza seletiva é seu escudo. Não porque você não sente, mas porque você escolheu sentir de forma inteligente. Viver longe do drama é um privilégio de quem tem coragem de cortar excessos, de quem se desconecta da comoção social e se conecta com propósito, de quem trocou aplausos por progresso. Chega de ser o receptor da dor alheia. Você não é lixeira emocional de ninguém. Você é um projeto em construção e precisa proteger cada etapa com disciplina feroz. Agora que você já entendeu o custo invisível do drama, está pronto para usar a arma mais poderosa de um estrategista, o silêncio. É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo, porque quem cala, domina, e quem domina, conquista. 3. A arte de ser estratégico em silêncio. O silêncio é o terreno onde os estrategistas plantam suas vitórias. É no silêncio que se pensa, que se observa, que se cria o plano e que se dispara no momento exato. Falar é fácil, previsível e barato. O mundo está lotado de gente barulhenta que grita planos, grita metas, grita conquistas antes da hora e depois se frustra porque nada acontece. Quem fala demais entrega o mapa do tesouro sem perceber. Mostra os atalhos, revela os medos, expõe as intenções e, no fim, se torna alvo fácil. Já o estrategista se move como um caçador noturno, ou em silêncio absoluto, observando, analisando, estudando o terreno e o comportamento dos outros. Ele sabe que toda fala é uma exposição e que todo silêncio bem aplicado é uma vantagem acumulada. O silêncio é onde se guarda o poder, porque quanto menos os outros sabem sobre o que você pensa, mais difícil é te manipular, te frear ou te sabotar. Enquanto o barulhento anuncia seus passos, o silencioso executa. Enquanto um se ocupa em ser visto, o outro se ocupa em vencer. O verdadeiro poder está em agir sem anunciar, em vencer sem provocar ruído, em fazer mais do que diz. Essa é a essência do estrategista, imprevisibilidade. E a imprevisibilidade só existe onde há silêncio e contenção. Você não precisa postar tudo o que faz. Não precisa contar seus planos a ninguém. Não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa agir. E quanto menos expectativas você criar nos outros, mais liberdade você tem de ajustar seus rumos sem cobrança. Quem compartilha demais vive escravo da expectativa alheia. Você diz que vai fazer algo e agora precisa entregar, mesmo que o caminho tenha mudado, mesmo que você perceba que precisa recuar ou pivotar. Mas como você já falou, agora se sente preso à sua própria narrativa. E isso é um tipo de prisão que o silêncio evita. O silêncio é a forma mais poderosa de disciplina, porque exige controle emocional, exige domínio sobre a ansiedade de querer ser visto, exige frieza para não buscar aprovação e exige inteligência para saber que o melhor momento para falar é depois que tudo já foi feito e não antes. Quantas vezes você compartilhou uma ideia e recebeu críticas que te paralisaram?
Quantas vezes contou seus planos para alguém que sorriu por fora, mas torceu contra por dentro? Quantas vezes deu detalhes demais e acabou se sentindo cobrado, julgado, pressionado? Agora pense, se você tivesse ficado em silêncio, o que teria sido diferente? O silêncio te protege. Ele não é vazio, é blindagem, é filtro, é estratégia. Ele cria uma bolha de foco onde você pode crescer sem interferências externas, onde você pode testar, errar, ajustar e melhorar sem ninguém por perto para opinar, questionar ou rir de você. Não é isolamento, é foco absoluto. O estrategista moderno sabe que não pode se dar ao luxo de ser transparente o tempo todo. Ele precisa operar como uma sombra. Precisa parecer neutro quando, na verdade, está em pleno movimento. E o silêncio é o seu escudo. Silêncio também é uma forma de respeito por si mesmo. Quando você não fala, você não se diminui tentando explicar o que ninguém entenderia mesmo. Você não tenta convencer ninguém do seu valor, porque sabe que o resultado vai falar mais alto do que qualquer argumento. Você economiza energia, economiza emoção, economiza tempo. O silêncio é o palco onde a mente afiada apresenta seus melhores números, sem plateia, porque o verdadeiro estrategista não busca aplausos, busca avanço. Ele não quer ser ovacionado por uma multidão, ele quer chegar onde poucos chegam, e isso exige discrição. Você já notou que as pessoas mais bem resolvidas são as que menos falam sobre si? Elas não precisam dizer o que têm, o que são, o que conquistaram, porque a presença delas já carrega esse peso, porque o comportamento delas já é o recado. Enquanto os vazios gritam por atenção, os plenos vivem em paz. E isso não é sobre arrogância, é sobre inteligência emocional. Quem se mostra demais é mais vulnerável. Quem revela demais se torna previsível. E quem é previsível é fácil de manipular. Já o silencioso é enigmático. Ninguém sabe ao certo o que ele pensa, o que pretende, o que sente. E isso o torna perigoso, porque é imprevisível. Silêncio também é leitura. É onde você escuta o que ninguém percebe. Você começa a observar os padrões, os jogos emocionais, as intenções escondidas nos gestos e nas palavras dos outros. E ao observar você ganha vantagem, porque enquanto os outros se perdem tentando impressionar, você está um passo à frente, frio, atento, pronto. Você quer saber por que alguns vencem enquanto outros sempre ficam no quase? Porque os vencedores aprenderam a guardar os planos no escuro até que estejam prontos para brilhar. Porque entenderam que a ansiedade por reconhecimento precoce destrói ideias antes que elas amadureçam. E porque sabem que o tempo certo de falar é sempre depois de agir. Pratique o silêncio como disciplina. Comece hoje. Pare de contar o que está fazendo. Corte as atualizações desnecessárias. Observe mais. Fale menos. E veja o quanto sua clareza aumenta, sua energia se preserva e sua capacidade de agir melhora. Falar pode te dar alívio imediato, mas o silêncio te dá poder duradouro. Escolha o que vale mais para você. Não se trata de ser misterioso por vaidade. Se trata de ser estratégico por sobrevivência. No jogo da vida, vence quem menos entrega o jogo antes do final. Agora que você entendeu a força do silêncio, está pronto para dar um salto ainda mais radical. Porque no próximo capítulo, vamos falar sobre o centro de tudo, sua autoimagem. E por que ela precisa ser tratada com a mesma disciplina de um rei que protege sua coroa. 4. Autoimportância é disciplina. Você precisa começar a se tratar como alguém importante, não por vaidade, não por arrogância, mas por dever estratégico, porque a forma como você se vê determina como você age, e a forma como você age determina o que você conquista. Autoimportância não é ego inflado, é foco absoluto no que você representa. Se você anda se permitindo demais, explicando demais, se colocando em segundo plano o tempo todo, é porque ainda não entendeu o valor que tem. Quem sabe o próprio valor se impõe sem precisar gritar.
Quem entende sua importância age com disciplina, porque sabe que cada decisão, cada conversa, cada escolha é uma peça no tabuleiro. E só quem tem consciência da própria grandeza é capaz de jogar grande. A autoimportância te obriga a elevar seus padrões. Você não tolera mais ser tratado como qualquer um. Não aceita mais migalhas emocionais, convites irrelevantes, conversas rasas, relacionamentos fracos. Você se escolhe. E quando se escolhe, elimina tudo o que te distrai, enfraquece ou desacelera. Quem se vê como pequeno aceita qualquer coisa. Quem se enxerga como um projeto grandioso exige o melhor de si mesmo e dos outros. E isso não tem nada a ver com se achar superior. Tem a ver com se recusar a viver aquém do que você pode. A autoimportância é a raiz da autodisciplina. Porque ninguém se disciplina por algo que não respeita. Você só impõe rotina, foco e firmeza sobre aquilo que valoriza. Se você se permite atrasar, desistir, enrolar ou se sabotar, é porque ainda não se vê com o peso que deveria. Pessoas que se tratam como projetos sagrados não se misturam com qualquer energia. Elas filtram conversas, filtram companhias, filtram hábitos. E não fazem isso para parecerem melhores, fazem isso porque sabem que tudo o que entra na rotina afeta o destino. Se você quer ir longe, precisa assumir uma identidade que sustente essa jornada. E essa identidade nasce da sua imagem interna. Você é o que tolera, você é o que aceita, você é o que permite que permaneça na sua vida. Autoimportância também é silêncio. Porque quem se valoriza não precisa se justificar. Quem se valoriza não precisa se explicar para todo mundo. Ele sabe, quem precisa entender, entende. Quem não entende está fora do círculo de prioridade. Autoimportância é dizer não com firmeza. É não ter medo de desapontar os outros se isso significa proteger a própria direção. É cancelar encontros, romper vínculos, cortar distrações. Porque o foco vale mais do que a aprovação. Você precisa começar a se olhar no espelho e enxergar um imperador da própria vida, um arquiteto do próprio destino, alguém que comanda o próprio território com autoridade. Porque, se você não ocupar esse lugar, alguém vai ocupar por você. E o preço de deixar que os outros decidam por você é viver uma vida que não é sua. Pare de mendigar atenção. Pare de buscar validação em likes, em mensagens, em elogios vazios. Isso te enfraquece, isso te afasta de quem você pode ser. A única validação que você precisa é da sua disciplina diária. É olhar para a sua rotina e ver: estou sendo quem eu disse que seria. A autoimportância muda a forma como você se posiciona. Você para de aceitar qualquer convite só para não parecer antipático. Você para de manter conversas só para ser educado. Você para de participar de eventos, rodas e encontros que não têm nada a ver com o seu momento. Você diz não e diz com paz. Porque você entende que cada sim que você dá aos outros é um não que está dando a si mesmo. E você não veio para se trair, você veio para vencer. Você não está aqui para ser agradável, está aqui para ser imbatível. E não existe força verdadeira sem autocuidado radical, sem prioridades bem definidas, sem disciplina emocional. A autoimportância também muda a sua linguagem. Você para de se diminuir, para de se sabotar com frases como não sei se consigo, sou só mais um, acho que não mereço. Isso precisa morrer agora. Você fala como quem sabe o que está fazendo, anda como quem carrega um legado. E pensa como quem sabe o impacto que pode gerar. A forma como você se vê molda tudo. Você não treina só para ter um corpo melhor. Você treina porque se trata como um guerreiro. Você não estuda só para saber mais. Você estuda porque honra a própria inteligência. Você não se isola só para ter paz. Você se isola porque entende que a sua mente é seu maior ativo. A autoimportância é a base de toda grande transformação. Porque você só muda quando acredita que merece viver um nível acima. Você só rompe padrões quando acredita que tem direito a uma vida com propósito, clareza e força.
É por isso que os mais disciplinados são os mais centrados. Eles não estão em busca de aplauso, estão em construção silenciosa. Estão focados em ser a versão mais letal, mais lúcida, mais alinhada que podem ser. E fazem isso todos os dias. Você quer conquistar qualquer coisa? Então, trate-se como alguém capaz de conquistar qualquer coisa. Vista-se como tal, pense como tal, não fale como tal, escolha como tal, ande como tal. E quando errar, levante-se como tal. Autoimportância não é sobre ser perfeito, é sobre não aceitar viver pequeno, é sobre não tolerar mais se sabotar, é sobre parar de se abandonar em nome dos outros, é sobre se tornar inegociável. Agora que você entendeu isso, está pronto para a próxima etapa, porque no próximo capítulo vamos cortar o barulho externo com a mesma precisão com que agora você corta o barulho interno. Vamos elevar ainda mais o nível. É hora de reduzir o ruído e aumentar o domínio. 5. Reduza o barulho, aumente o domínio. Você quer dominar sua vida, seu tempo, seu foco, suas emoções? Então comece pelo óbvio, que quase ninguém tem coragem de fazer. Corte o barulho. Corte o excesso de vozes, de conteúdos, de opiniões, de estímulos. Corte o que é raso, o que te distrai, o que te prende em ciclos que não geram crescimento. O mundo moderno é um campo de batalha de atenção. E quem perde essa batalha perde tudo, porque a sua atenção é a moeda mais cara do século. Quem controla sua atenção, controla seu comportamento. E quem controla seu comportamento, decide seus resultados. Você não percebe, mas o excesso de estímulos está matando sua clareza. Você acorda e já liga o celular. Notificações, áudios, vídeos curtos, frases prontas, ruídos, ruídos, ruídos. Antes mesmo de pensar por si, você já está reagindo ao mundo. E aí, seu dia inteiro se torna uma sequência de reações. Você não vive, você responde. Você não decide, você absorve. Reduzir o barulho é um ato de poder. É assumir o controle do próprio ambiente mental. É colocar limites firmes no que entra pela sua visão, sua audição, sua atenção. E isso começa agora. Sem negociação, você precisa fazer uma faxina brutal na sua rotina. Olhe com honestidade. Quais conteúdos você consome todos os dias? Quais perfis você segue que só te distraem? Quantos vídeos, áudios, posts, feeds, podcasts você absorve que não tem nenhum valor real para sua construção? Agora entenda, cada minuto que você entrega a algo inútil é um minuto a menos investido no seu império. Você não precisa de mais motivação, precisa de menos distração. Não é falta de força, é excesso de ruído. Sua mente está sobrecarregada de vozes externas e por isso você não consegue ouvir sua própria voz com clareza. Reduzir o barulho é se colocar como prioridade estratégica. É blindar sua mente como se blinda um cofre. Nada entra sem filtro. Nada permanece sem propósito. Você seleciona com frieza o que vai ouvir, ver, ler, conversar. Tudo tem que passar por um crivo. Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero. Se afasta, corta. Se empobrece, exclui. Se drena, silencia. Não é pessoal, é estratégico. A alta performance nasce do minimalismo mental. Os grandes não têm a mente cheia. Eles têm foco absoluto. E foco absoluto exige limpeza, exige espaço interno, exige paz. Você já reparou que os maiores líderes são quase sempre minimalistas? Eles falam pouco, consomem pouco, se expõem pouco. Não é porque não podem, é porque entenderam que cada estímulo tem um custo e eles não pagam caro por lixo. Agora olhe para sua volta, olhe para sua mesa, sua casa, sua agenda, seu celular, sua mente. Quanto está ali só ocupando espaço? Quantos aplicativos, conversas, objetos, ruídos você acumulou sem perceber? E agora sente que está cansado, perdido, desorganizado? Não é falta de tempo, é excesso de distração. E distração é o veneno que mata o domínio pessoal. Você quer mais controle? Então escolha o que entra. Escolha o que permanece. Escolha com quem fala.
Escolha até com o que sonha. Reduzir o barulho também é dizer não a certas pessoas. Gente que fala demais, que reclama demais, que cobra demais. Gente que só sabe viver em ruído e quer que você viva igual. Corte essas conexões sem culpa. Você não veio para viver no caos dos outros. Você veio para construir algo grande. E toda construção exige silêncio, ordem, espaço. Não existe arquitetura firme no meio da bagunça. E sua mente é o primeiro canteiro de obras que você precisa organizar. O domínio vem do ambiente. E ambiente não é só físico, é tudo o que cerca você e molda sua energia. Reduzir o barulho é criar um espaço onde você respira, onde você pensa com clareza, onde você decide com precisão. E acredite, isso é raro. A maioria das pessoas vive entorpecida de estímulo. Vivem cansadas, improdutivas, ansiosas, porque nunca ficam em silêncio, nunca ficam sem barulho, nunca ficam sozinhas consigo mesmas. Você quer ser diferente? Quer dominar o jogo? Então você precisa do que a maioria foge: disciplina no silêncio, controle sobre o que consome, foco absoluto no que constrói. Agora faça o exercício. Desinstale o que não serve. Pare de seguir quem não soma. Saia de grupos que só geram ruído. Corte podcasts, vídeos, músicas, vozes que não te elevam. Crie uma bolha estratégica de alta performance, onde você é o centro e nada tira você do eixo. Você não precisa estar em todos os lugares. Não precisa responder tudo. Não precisa saber tudo o que acontece. O estrategista não vive em exposição. Ele vive em construção. E para construir, ele precisa de domínio. E para dominar, ele precisa de espaço. E para ter espaço, ele precisa cortar o barulho. Essa é a regra. E essa é a chave. Domine o ambiente e você dominará sua mente. Domine sua mente e você dominará seus resultados. Agora, com sua atenção limpa, sua mente afiada e seu foco restaurado, você está pronto para a última camada desta transformação, a solidão estratégica. Porque é na solidão, e não na multidão, que o verdadeiro poder nasce. 6. A liberdade está na solidão estratégica. A maioria das pessoas tem medo de ficar sozinha porque nunca aprendeu a usar a solidão como arma. Elas associam silêncio com vazio, ausência com fraqueza. Mas os que conquistam, os que se tornam imparáveis, entendem algo que os fracos ignoram. A solidão não é castigo, é território sagrado. Enquanto muitos correm para se sentir acompanhados, o verdadeiro estrategista se retira para se sentir completo. Ele sabe que grandes ideias, grandes decisões, grandes recomeços só nascem em ambientes onde a mente respira e a alma não é interrompida por vozes externas. A solidão estratégica não é isolamento depressivo, é isolamento consciente. É afastamento planejado para focar no que importa, curar o que precisa ser curado e fortalecer o que precisa ser fortalecido. É quando você se encontra com quem realmente é, sem performance, sem filtros, sem plateia. Você precisa aprender a amar esse espaço, porque é nele que você desenvolve sua visão sem interferência. É nele que você constrói resistência emocional. É nele que você reconhece o quanto se doava demais para os outros e o quanto esquecia de si mesmo. Estar só é um ato de coragem. Coragem de se encarar de frente, de sentir o que evitava, de perceber o que precisa ser ajustado com honestidade brutal. E é só quando você se encara sem distrações que você se transforma de verdade. A multidão mascara feridas. A presença constante de outros impede você de ouvir o som da sua consciência. No meio do barulho, você não percebe o quanto se perdeu de si. Mas no silêncio da solidão, tudo fica claro. Dor aparece sim, mas junto dela vem a força. Na solidão estratégica, você aprende a ser autossuficiente. Você aprende que não precisa de aprovação constante, não precisa de companhia constante, não precisa de distração constante para se sentir vivo. Você descobre que existe vida inteligente e poderosa dentro de você.
e que isso basta. Enquanto os outros buscam fugir de si mesmos com distrações, você entra em si com disciplina. Você se torna seu próprio mentor, seu próprio aliado, seu próprio general. É nesse espaço que você refaz planos, redefine prioridades, alinha metas com propósito, reconfigura sua energia e sai de lá com outra postura, outro ritmo, outra força. A liberdade não é estar cercado de gente. Liberdade é poder se afastar quando quiser, sem precisar de ninguém, sem depender de ninguém, sem se sentir perdido na ausência. É estar tão completo por dentro que qualquer presença externa é bônus, não necessidade. Você quer ser livre? Então aprenda a ficar bem no seu próprio silêncio. Aprenda a se alimentar do seu foco, do seu progresso, da sua visão. Aprenda a encontrar satisfação em ver o próprio crescimento, mesmo que ninguém esteja assistindo. O estrategista entende que o campo de batalha mais poderoso é invisível, e ele se prepara nele, na solidão, na disciplina, no silêncio, na rotina. Pistum, sem palmas, sem torcida, sem aplauso. Ele desaparece para voltar mais forte. Ele se recolhe para crescer em silêncio. Ele deixa de ser social por um tempo para se tornar letal para sempre. Não se engane, não é fácil. A solidão estratégica dói, porque você sente falta do barulho que te distraía. Você sente falta das conversas inúteis que preenchiam buracos. Você sente falta das validações que sustentavam sua autoestima frágil. Mas essa dor é o preço da liberdade real. Você vai passar dias em silêncio. Vai ter vontade de compartilhar vitórias, mas vai guardar para si. Vai querer se explicar, mas vai se calar. Vai sentir que está desaparecendo, mas na verdade está se tornando inquebrável. Porque é isso que a solidão estratégica faz. Ela te desconstrói para te reconstruir com base firme. Ela quebra o que era frágil em você, para deixar só o que é essencial. E o que sobra depois disso é alguém que ninguém mais consegue derrubar. Você começa a gostar de estar só, começa a produzir mais, começa a se ouvir mais, começa a perceber que tudo o que você precisava estava dentro o tempo todo. Só faltava espaço para isso emergir. Você se torna seu melhor projeto. E nenhum projeto sério é construído no meio da bagunça. A solidão é a fase de fundação. É ali que você cava fundo. É ali que você se torna firme. Depois disso, você não aceita mais qualquer coisa, qualquer amizade, qualquer relação, qualquer rotina. Você eleva seus padrões porque agora sabe do seu valor. E mais do que isso, agora você sabe como acessar sua força interna sem depender de ninguém. A liberdade real é ser suficiente. Suficiente para continuar mesmo sem plateia. Suficiente para decidir sem conselho. Suficiente para resistir sem apoio. A solidão estratégica não é eterna, mas é necessária. E quem a abraça, volta para o mundo mais forte, mais claro, mais letal. Se afaste, recolha-se, desapareça se for preciso e volte quando estiver inquebrável. Porque ninguém vence em público o que não venceu primeiro no privado. Agora você entendeu. Você não precisa de todos. Você não precisa ser visto o tempo todo. Você só precisa de foco, silêncio e tempo com você mesmo. O resto é excesso. Agora você entende. Você nunca precisou de muitos. Nunca precisou de plateia, de drama, de companhia forçada ou de validação alheia. Você só precisava de foco, disciplina e silêncio. Você só precisava cortar o excesso, se blindar da bagunça emocional dos outros e se colocar no centro da própria vida. Agora você sabe que poucos amigos te libertam, menos drama te fortalece, mais estratégia te leva onde ninguém mais chega. Não é sobre se isolar por fraqueza, é sobre se afastar por força, é sobre se reconstruir em silêncio para se tornar inquebrável. Você está num caminho que não é para todos. É para quem tem coragem de desapegar da necessidade de ser querido e assumir o compromisso de ser respeitado por si mesmo antes de tudo. Agora é com você. Feche o círculo, corte o que ainda prende,
Silencie o que ainda distrai. Assuma o controle total da sua mente, das suas emoções, dos seus espaços. Porque a partir de hoje, você não vive mais para ser compreendido. Você vive para ser estratégico. Você não vive para ser aceito. Você vive para vencer. Escreva nos comentários se isso tocou você. Eu escolho a estratégia, não o drama. Repita essa frase como um mantra nos próximos dias. E toda vez que o barulho tentar te puxar de volta, escolha novamente o silêncio. Escolha o foco. Escolha o corte. Escolha o domínio. Quem te subestima não sobrevive ao seu silêncio, porque seu silêncio agora é arma. Seu foco agora é escudo. E sua solidão agora é território sagrado. Você não precisa ser visto. Precisa ser letal. E você já é.